Manhã de portas abertas, portas de ferros que se abrem sozinhas. Bispo, mas como assim? Nessa última segunda-feira desse mês de outubro, as portas de ferros, não é nem porta comum não, hein? Portas de ferros se abrirão para você. Você crê nisso? Portas que pareciam intransponíveis estão se abrindo diante de você sem esforço humano, porque quando Deus decide agir, até o ferro obedece. E eu vou provar isso para você, conforme está escrito na Bíblia. Assim como Deus enviou um anjo para libertar Pedro da prisão e abrir sem mãos humanas as portas de ferro, hoje ele está enviando seus anjos para intervir nos bastidores da sua história. É isso que Deus faz. Por isso, deixa aí agora nos comentários, portas de ferros estão se abrindo para mim. Nessa bênção do dia, nesta manhã profética de segunda-feira, eu estou declarando isso nesta manhã para você. Todos os dias pela manhã, de domingo a domingo, de segunda a segunda, nós estamos aqui com a bênção do dia. Você crê, não é pelo esforço humano, não é pela capacidade humana, é a mão de Deus sobre a sua vida. As portas da impossibilidade vão se abrir de repente. Pode crer nisso. Caminhos bloqueados serão destravados. Nós estamos declarando isso. Isso é voz profética, isso é palavra profética. Trancas invisíveis serão quebradas. Eu estou declarando isso sobre você. Aquilo que estava trancado por anos será liberado num instante. Sabe por quê? Porque eu creio na ação divina. Eu creio na intervenção divina. Isso se chama teísmo. Deus criou o mundo e Ele intervém, Ele opera, Ele age no nosso meio. Para quem crê na sua invencível, infalível palavra. O mundo crê em deísmo, que Deus criou o mundo, mas Deus não intervém mais aqui nessa terra. Nós não. Nós sabemos que Deus criou tudo, mas Ele opera, Ele intervém por nós, Ele está intervindo, está abrindo. Agora, você não vai precisar empurrar essa porta, você não vai precisar abrir com a sua mão. É isso que vai acontecer. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10. Está escrito. Atos, capítulo 12, versículo 10. Está aqui escrito. Olha só. Pedro é libertado. Olha só. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Olha que coisa forte. Eu não vou ler o versículo todo, mas Atos capítulo 12, versículo 9 até o 19. Você pode ler tudo. Pedro foi liberto da prisão, foi libertado da prisão por causa de um anjo. Por causa de um anjo. Mas por quê? Porque houve intervenção divina, houve manifestação divina. Então, nessa ação matinal, profética hoje, nessa última segunda-feira, toca o sino, vamos compartilhar. Meu Deus, eu não consigo abrir nenhuma porta, bispo, normal. Deus está falando que vai abrir a porta de ferro, está aqui escrito, ó. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Ninguém tocou na porta, ninguém colocou a mão, ninguém meteu a mão na porta. Foi intervenção divina, foi manifestação divina, foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus que fez isso.
Foi a mão de Deus que manifestou isso. Então, 3 passos proféticos que eu quero declarar. Primeiro, as portas de ferro estão abrindo agora no seu caminho. Segundo, vamos declarar em voz alta: o que estava fechado por muito tempo se abrirá hoje, sem resistência. Nós temos que persistir contra a resistência, mas hoje a resistência cai por terra. Eu estou declarando isso hoje, nessa manhã profética de segunda-feira. Por isso, esteja conosco. Nessa última segunda-feira, eu vou estar no Tatuapé, Avenida Celso Garcia, 3431, 20 horas. E daqui a pouco, meio-dia, também em Campinas, na rua Barão de Jaguara, 1172. As portas da resistência vão cair por terra, vão se abrir por intervenção divina. Toca o sino, deixa o seu like, compartilha essa live. Se você não me segue aqui no canal do YouTube, nos siga. Levante as suas mãos como que atravessa uma porta aberta e declare: eu entro no território da promessa destravada. Aleluia, glória a Deus. Deus nas alturas e dentro do nosso coração. Eu vivo isso, eu pratico isso. Eu não vivo por vista, eu vivo por isso aqui, por essa palavra santa. Eu creio no sobrenatural, eu creio que o nosso Deus está fazendo isso. A porta de ferro que vão se abrir diante de mim, diante de você, nenhuma barreira permanecerá de pé quando Deus envia seus anjos para agir a nosso favor. O sobrenatural já está em movimento nessa manhã. Você crê nisso? Aí na descrição do vídeo, acesse o nosso grupo de oração. Acesse o nosso grupo de oração. Entra lá no grupo do WhatsApp. Você que já está, permaneça no grupo do WhatsApp. Não saia. Por quê? Porque a gente está orando também meio-dia. Nós estamos orando ao meio-dia também. Por todos. Nós estamos orando por todos. Para que Deus te guarde, para que Deus te proteja, para que Deus te ilumine. Meu Deus do céu. Deus está operando, Deus está agindo. Deus está guardando. É a bênção do dia. Eu já vou orar por você, para que Deus, nessa manhã, venha te guardar, venha te iluminar. Todos os dias pela manhã nós estamos aqui, nesse ato profético, nessa manifestação profética, nessa ação profética, crendo no impossível. Já fidelizamos aqui, já virou um ato, sabe? Um ato profético, um ato de fé. Eu estou ensinando, estou te abençoando, estou declarando e profetizando sobre a sua vida, dizendo que existe um Deus poderoso, operando, agindo de uma forma eficaz na sua vida. Aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, mas Deus já preparou para quem ama Ele. Você já amou tantas coisas nessa terra, tantas pessoas que não te valorizaram. Procure encontrar Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e a sua justiça, e Ele nos honrará, nos abençoará. Portas que se abrem sem a mão do homem, sem esforço humano. É a manifestação dele. Aleluia. Aleluia. Então, nós vamos fazer nesses últimos dias, dia 27 agora, 28, 29, 30, 31, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, 5 dias proféticos no mês de outubro. Esses 5 dias, hoje segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Esses 5 dias proféticos nós vamos fazer dessa porta de ferro que vai ser aberta para a gente. Você crê nisso? Então tome posse disso. Tome posse e creia no sobrenatural de Deus. Creia na manifestação de Deus. Creia no impossível de Deus. Creia no invisível, Deus agindo.
Creia no sobrenatural. Creia. Tome posse e creia. Porque Deus está agindo. Ele está operando. Ele está se manifestando. Ele é Deus vivo e poderoso, que não falha. É um Deus fiel, é um Deus poderoso que está intervindo por todos nós nessa manhã. Eu quero orar agora por você, nós vamos orar. Então, nesses últimos 5 dias, essa porta de ferro não vai ficar de pé, não vai ficar fechada. Você pode crer no que eu estou falando para você. Você pode crer, deixa aí nos comentários, as portas de ferros estão se abrindo para mim. Agora, dia 27, aqui eu estou vendo as datas, 27, 28, 29, 30 e 31. 5 dias, hoje, 27, 28, 29, 30 e 31. Com base nessa passagem aqui, Pedro é libertado. Pedro é libertado. Seu filho vai ser libertado, seu marido vai ser libertado, sua esposa vai ser libertada, seu casamento vai ser libertado, suas finanças vão ser libertadas, seus negócios vão ser libertados, sua saúde vai ser libertada disso, seu casamento, sua família, sua vida espiritual, principalmente. Você vai sair dessa prisão. Você vai sair dessa prisão e não vai ser por mão humana. Não vai ser por mão humana. Não vai ser por esforço humano. Não vai ser pela mão do homem. Não vai ser por mão humana. Entenda sobre isso. Isso vai ser por mão de Deus. Isso é muito forte. Agora, quem não crê vai ter que continuar lutando pelo esforço humano. Quem não crê vai ter que continuar lutando pela mão humana, né? Porque eu declarei aqui, a coluna que permanece firme com Deus não força portas, espera o tempo do céu. Quando Deus libera uma ordem, até a estrutura de ferro se curva a sua voz. Quando a gente é coluna na obra de Deus, a gente permanece inabalável, mesmo no dia que parece impossível, crendo no sobrenatural que Deus atua no invisível para manifestar depois no visível. Antes de acontecer no visível, entenda sobre isso. Acontece primeiro no invisível. Todo mundo sabe que eu quebrei o braço. O médico falou que ia ter que colocar uns fragmentos no meu braço, mesmo depois que paralisasse ele e engessasse. Eu comecei a trabalhar minha fé na minha mente, dizendo que o meu braço já estava sendo restaurado. Todo mundo viu que eu estava aí esses dias tudo com uma tipóia. E meu braço, na última radiografia, o médico falou: seu braço está perfeito. Meu braço ficou perfeito. A boca do médico que falou que ia ter que botar uns fragmentos foi a mesma boca que falou que o meu braço ficou perfeito. E eu não precisei botar fragmento nenhum no meu braço, porque Deus operou. Houve manifestação primeiro no invisível, para agora meu braço está aqui perfeito. Deus é Deus, esse Deus que eu creio, esse Deus que eu creio, que cola osso, é o Deus que eu creio que ressuscita morto, que restaura o organismo, que está todo o intestino, o organismo, que cura os doentes, que cura, que levanta, que prospera, que salva, que perdoa. Vamos falar com Deus agora? É o momento da bênção do dia para você ter esses 5 dias aí de portas de ferro que vão ser quebradas, não por força humana, mas pela mão do próprio Deus, pelo anjo dele. Vamos falar com Deus. Meu Deus, na bênção do dia agora, nesta manhã, o Senhor nos deu direção para esse dia 27 hoje, amanhã 28, terça-feira, quarta-feira 29, 30, quinta-feira e sexta-feira, dia 31. Para todo o povo da nação dos escolhidos, esses 5 dias.
representando também o nome de Jesus. As 5 letras do nome de Jesus. Serão 5 dias de bênção, 5 dias de intervenção divina, 5 dias antes do mês de outubro terminar. Bendito nós seremos nesse mês ainda, porque a diferença do Senhor vai vir. E o mês de novembro será de bênçãos, de salvação, de luz sobre nós, meu Deus. Nós cremos nisso, porque nós não vivemos segundo o curso deste mundo. Nós vivemos segundo a direção bíblica. Vivemos o mundo da fé, o mundo do invisível, o mundo do sobrenatural, o mundo da fé sobrenatural, da fé viva. Ó Deus Todo-Poderoso, eu clamo respostas, salvação, cura. Eu abençoo o dia de hoje. Seja uma manhã abençoada, até o que é para dar errado vai dar certo. Meu Deus, tudo que nós declaramos aqui, tudo que nós profetizamos aqui, tudo que nós determinamos aqui nessa manhã, acontece agora. A porta de ferro se abre de uma forma que não tem a mão do homem colocando, ou esforçando, ou fazendo força. Não é por esforço humano, é por intervenção divina. Isso se chama teísmo, manifestação divina, manifestação sobrenatural, manifestação poderosa, inigualável do Todo-Poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Ó meu Deus, eu clamo e creio. Seja abençoado o seu dia de hoje. Deus envia anjos para te guardar e te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Concorda comigo? Então, o seu dia de hoje está abençoado em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Meio-dia, oração no WhatsApp. 18 horas, estamos aqui no YouTube. Meio-dia também vou estar em Campinas. E 8 da noite no Tatuapé. E 10 da noite eu volto aqui no YouTube. E também estamos agora na ISTV, na TV lá na Baixada Santista, com todas as pessoas vivendo essa fé viva e poderosa. Deus abençoe, bom dia para todos.